Boa noite a todos. Que a doce e serena paz de Jesus nos envolva, nos dê bastante tranquilidade para a gente falar desse assunto que eu não sei para vocês, mas para mim foi uau! Fazer as reflexões. Então a gente vem dividir com vocês o nosso estudo sobre a culpa. E claro que é um assunto de muitas perspectivas, que precisa ser olhado por vários ângulos. Então, a gente recomenda essa leitura porque a gente só pode dar uma pequena pincelada nesse aspecto. Então, todos esses livros nos ajudam a ter mais entendimento sobre esse tema. Então, a gente vai falar dessa culpa, desse carcereiro silencioso. E a pergunta fica para vocês: quantos de nós já nos sentimos presos a algo que ninguém vê? A culpa não faz barulho, não deixa marcas visíveis, mas aprisiona mais que grades. Então, se eu perguntar aqui, quem sente uma culpinha assim na alma que precisa lidar? Todo mundo. Levanta a mão que fica mais gracioso levantar a mão. Porque quando eu contar para vocês quem não sente culpa, aí tem um problema. Sabe por quê? Todos nós, em algum momento na nossa encarnação, faz algo errado. Faz aquela coisinha que fica na cabeça, não devia ter feito isso, e gera um sentimento de culpa, certo? Então, a culpa é um movimento natural de todos nós que estamos aqui nesse planeta buscando o nosso aperfeiçoamento. Então, fica todo mundo confortável que tem uma culpinha, alguns têm umas culpas maiores que outras estão aprisionando mais que outras, certo? E tudo bem, estamos aqui hoje para poder olhar com coragem, porque nós temos toda a proteção aqui da espiritualidade, no entendimento das lições de Jesus, da nossa doutrina, que com certeza vai nos ajudar a sair daqui capacitados para olhar de frente para isso, né? E todos nós, em algum momento, sentimos essa culpa, porque, na realidade, é um despertar da nossa consciência. E essa culpa vem e tem um propósito de fazer um break naquilo que a gente estava fazendo, nos mostra no radar, opa, eu fiz algo que me deixou desconfortável. Então a culpa, ela vem é um despertar da consciência, que nós de alguma forma fizemos algo que não foi muito alinhado com os deveres, com os princípios dos quais a gente já adquiriu, certo? Então, tendo atenção na culpa, isso pode impedir da gente continuar fazendo as ações que a gente fez que gerou culpa, né? E quem é que não sente culpa? Se a gente for olhar, uma pessoa muito adoecida, um psicopata não sente culpa. Inflige o mal no outro e não tem a menor culpa do que está fazendo. Então a culpa já demonstra um certo despertar da consciência, né? Então tá todo mundo confortável que tem uma culpazinha. Então beleza, vamos em frente. Não dá para falar de culpa sem falar do dever, né? Porque a gente sente a culpa quando a gente se afastou um pouquinho da obrigação de respeitar, promover e facilitar e nutrir o bem comum. O dever é essa faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço do nosso próprio aperfeiçoamento. Então, toda vez que a gente se desvirtua do bem, do nosso dever, a gente bate no aspecto da culpa, certo? Então, toda vez que nós nos afastamos das leis, significa que a gente deixou de cumprir um dever. Não é o dever, aquele dever humano, da responsabilidade humana, é o dever moral, que nós já temos, e agora um pouco mais desperto na nossa consciência, porque a gente sabe que as leis do Pai, as leis maiores, estão na nossa consciência, certo? Adormecidas, e devagarzinho está sendo despertado o verdadeiro valor de se percorrer na vida, no caminho do bem, certo? Então, toda vez que a gente sente esse movimento de culpa, o alerta, o red flag bateu. Opa, eu faltei com alguma coisa da lei. Por isso que eu fiquei desconfortável.
Porque a nossa maneira mais eficaz de ter paz, tranquilidade, serenidade é caminhar junto com Jesus no caminho do bem, cumprindo o nosso dever. O homem de bem no Evangelho é um grande guia para isso, né? E quando a gente lê ali, a gente vê com clareza onde está a nossa culpinha, porque não consegue fazer aquilo tudo ainda, certo? Então vamos lá. A culpa, ela acaba criando uma barreira no autoconhecimento. Porque se eu fico ali naquele sentimento de culpa, significa que eu fiz um erro. E esse erro foi visto como uma coisa muito grave. Eu me esqueci naquele momento que tudo bem errar. Eu fiquei presa no equívoco do erro. E isso trouxe um prejuízo. E esse prejuízo acalentado, focado nele, cria como se fosse a barreira. São as grades que nos impedem de nos conhecer e de fazer com que esse erro não fique amarrado na culpa e possa nos educar. Então, quando eu, no meu errar do caminhar, me deixo ficar presa na culpa, eu imediatamente crio essa barreira, essa prisão que me impede do autoconhecimento. Eu fico amarrada. Por isso que essa prisão acaba se tornando esse cobrador interno que cobra e não nos dá descanso. E essa prisão que a gente se coloca com a culpa, ninguém vê. Quantos de nós estão aprisionados nessa culpa, no comportamento culposo, que faz com que a gente se cobre, que faz com que a gente se vê como um grande devedor? Se torna uma voz bem adversária contra nós mesmos. O grande cobrador interno, essa voz, somos nós mesmos, que nos tornamos essa pessoa que nos aprisiona e nos culpa e que nos faz sofrer o impacto desse adversário dentro de nós. E desta maneira não tem como a gente ter paz. Quando eu fico aprisionada desta maneira na culpa, eu fico completamente, como que eu falo? Impossibilitada de dormir com tranquilidade. Quanto de nós que perde o sono por causa da culpa? Quantos de nós tem insônias? Quantos de nós acorda exaurido pelo sentimento de culpa? Então, é uma parte muito importante no nosso autodescobrimento, a gente poder investigar isso, para ver o quanto que isso está drenando a nossa energia e impedindo o nosso potencial de homem de bem, certo? E essa manifestação da culpa é extremamente autopunitivo e perturbador. E fica constantemente. Sabe aquela vozinha que fica constantemente assim? É esse carcereiro silencioso que vai minando o nosso bem-estar. E como que eu vou eliminar isso? Se eu tô com essa vozinha o tempo todo, não tem como eu me afastar um pouquinho e olhar esse erro de uma forma mais neutra, enquanto eu mantenho essa confusão, esse pensamento autopunitivo, perturbador. Porque desse espaço eu vou vendo, eu não devia ter feito isso, eu sou fraco, eu não mereço, foi minha culpa mesmo. Começa um processo de perturbação muito severo. E isso acaba criando um mecanismo de autossabotagem na nossa vida. Então fica preso de uma forma, numa prisão invisível que impede a gente de assumir responsabilidade pelo equívoco que teve. Porque quando eu estou nesse momento, esse dedo apontado de mim para mim mesmo, me tornando esse carcereiro, essa culpa que me aprisiona, está falando assim, você não pode errar. Você devia ter acertado. Eu poderia ter feito isso, você poderia ter feito aquilo, eu devia ter falado isso, eu devia ter evitado isso.
Então esse dedo apontado não me dá chance nem às vezes de falar, não, peraí, eu sou um ser imortal em aprendizado, tudo bem eu errar. Nesse espaço de consciência, eu estou completamente surda da força do bem que chega até a mim me intuindo. Peraí, vamos conversar um pouquinho. Não é bem assim. Eu estou totalmente imbuída desses miasmas que vão adoecendo os meus sentimentos. Porque cada manifestação desses pensamentos autopunitivos, que eu repito repetidamente o que aconteceu, o que eu não devia ter feito, o que eu não devia isso, o que eu devia aquilo, eu poderia ter agido assim, tudo isso é uma emanação muito tóxica que adoece a nossa consciência. Emmanuel explica isso muito bem. Vai criando miasmas tóxicos que vai adoecendo a minha mente, a minha consciência, vai adoecendo o meu bem-estar, a minha saúde física, emocional e espiritual. Então é uma coisa que é muito importante a gente entender, essa consciência literalmente infantil. Porque é infantil. A gente esquece que nós estamos no nosso progresso, naquele momento. A gente esquece que nós vamos cair e vamos precisar nos levantar. Esse é o fator do erro para a gente, na nossa jornada espiritual, progredir. Eu me esqueço, é uma consciência infantil que não está se permitindo errar e se pune acentuadamente por causa disso. E aí a gente faz um grande alerta. Quando paramos na culpa, nós criamos uma ruminação mental e sofrimentos desnecessários. E essa culpa doentia vai minando o nosso bem-estar mental. Isso é uma coisa que vai lentamente minando. Vai devagarzinho tirando a minha vontade de fazer algo novo. Porque me dá muito medo de errar de novo. Porque esse carcereiro silencioso me aprisiona no meu livre-arbítrio, para que eu não tente de novo. Ah, você vai errar de novo, você não vai ser capaz. Quantos de nós estamos aprisionados num emprego maçante porque não tem coragem de mudar? Quanto de nós está aprisionado em tantas situações tóxicas porque não tem coragem de ir em frente? Porque tem um movimento de culpa dentro de si que está aprisionado. E a gente precisa entender dois aspectos que Joana de Ângeles fala no livro Conflitos Existenciais, de como surge a culpa. A culpa, ela vem de duas maneiras na nossa vida. Primeira perspectiva, todo mundo aqui concorda que a gente está na nossa melhor encarnação, porque a gente está compromissado com a nossa doutrina, a encarnação que a gente conheceu Jesus, que a gente anda de mão dada com Jesus, concorda? E ainda assim a gente não faz um monte de errinho, certo? Imagina o que a gente fez em outras encarnações, antes de estar com Jesus. Nós viemos de muitas encarnações com muitos erros do passado. Então o sentimento de culpa, a gente já nasce com ele. Porque na misericórdia do Pai, ele faz a gente esquecer os atos equivocados do passado. Como a gente está falando no curso, a gente sabe que a gente não foi boa bisca no passado. É só olhar o que a gente faz hoje. Com que facilidade a gente esgana o nosso próximo. É ou não é? Na hora da irritação, estou sozinha, levanta a mão quem tem esses momentos. Tamo junto, né? Você vê com que facilidade a gente se estressa. Como é difícil a gente amar o nosso próximo que está perturbando a gente. Certo? E nós já temos Jesus no coração. A gente já quer caminhar no caminho do bem. Então a gente vem de muitas encarnações com muitos equívocos. E como a gente não conhecia Jesus, a gente não se reconciliou. A gente não fez o que precisou para se reparar. Então a gente traz muitas cargas de erros. E na misericórdia do Pai a gente esquece. Mas o complexo da culpa, esse carcereiro silencioso, ele passa a barreira do esquecimento. Porque o Pai impede a gente de entender os atos, mas o sentimento a gente traz com a gente.
Então a gente sabe lá no fundinho que tem uma culpa para ser reparada. E nós pedimos nas nossas encarnações oportunidades de estar no caminho para reparar essas faltas do passado. Então a gente já nasce, gente. Então relaxa que dói menos. A gente já nasce com um pouquinho de culpa. Só que aí a gente começa a viver, teve uma educação assim, porque nossos pais também não sabiam agir muito bem. Quantos de nós cresceu se sentindo que não foi visto, que não foi amado, sentiu rejeitado, que recebeu muitas coisas materiais, mas não teve atenção? Quantos de nós entendeu rapidinho que para ser visto e amado tinha que fazer algo, se tornaram perfeccionistas, certo? Quantos de nós precisou agradar muito porque a mamãe falava, beija seu tio, beija sua avó, não quero, ai que lindinho. E a gente não podia nem expressar o que sentia. Não sei vocês, a minha realidade tem disso. Então a gente aprendeu que é importante fazer aquilo que o outro quer que a gente faça. Só que a gente vai crescendo e percebe que não é por aí. Mas aí o fato de honrar aquilo que a gente se sente já dá culpa. Se eu não agradar a tal pessoa, já me dá culpa. Então tem muitas coisas equivocadas na nossa infância que a gente vai crescendo meio desajustado e que faz com que a gente sinta culpa no decorrer dos dias. Então fica uma mistura desses dois aspectos. E aí a importância da gente olhar para isso de frente para poder ter a reparação, a regeneração desse complexo de culpa que a gente sente, para poder criar serenidade. Porque se a gente está agindo com medo, com ansiedade, com medo de desagradar, na codependência, tantos aspectos que a culpa levanta quando a gente quer fazer alguma modificação. Então, isso é muito importante para que a gente aprenda a se libertar deste sistema autopunitivo, dessa perturbação, para que a gente não precise mais pôr uma máscara para poder andar no mundo. Quanto de nós está aprisionado no sentimento de culpa, se sentindo menos, não se sentindo merecedor, mas tem que ir lá buscar o emprego e fazer presença e pôr uma cara muito graciosa para poder manter o emprego. Quanto doído não é isso, gente? E quantos de nós precisa fazer isso? Porque não quer demonstrar isso, essas dificuldades, essas dores que aperta no peito, né? Então, é muito importante a gente olhar que esses pensamentos criam essa ruminação mental. E quando a gente está nesse processo, a gente esquece que cada pensamento, essa cobrança, quando acontece, a nossa mente não se toca que é uma lembrança, que é só um pensamento, que é ruminação. Ela pensa que todo aquele erro está acontecendo de novo. Toda aquela adrenalina se renova no corpo. Isso adoece. Isso traz toxinas para o nosso corpo. Então a culpa como prisão. O problema não é sentir culpa. O problema é permanecer nela. Não entender que ela veio para nos alertar. Essa é a culpa que paralisa e que aprisiona. Essa autopunição constante faz com que a gente se sinta com a sensação de indignidade. Eu não sou digno, eu não sou boa o suficiente. Me faz esquecer que eu sou um espírito imortal. Me faz esquecer que eu sou irmã de Jesus. Me faz me esquecer que eu sou uma herdeira divina do meu Pai. Me faz esquecer da minha centelha divina quando eu estou nessa prisão. Então, nesse momento que eu me deixo aprisionar, eu estou na realidade num complexo de onipotência, porque eu quero ser perfeita. Eu não quero errar. E eu me puno quando eu erro. Perfeito é só o Pai. Só o Pai é onipotente. Então eu estou completamente aprisionada na realidade, no meu orgulho. E esse é um fator muito importante de ser visto. E essa culpa silenciosa, ela me envergonha, ela me traz uma vergonha tóxica. E isso faz com que eu me isole. Come a minha autoestima.
cria pensamentos repetitivos e alimenta essa autoimagem negativa. A pessoa passa a acreditar, eu errei. Então ela começa a sentir que ela é um erro. E esse sofrimento tira toda a possibilidade de autoconhecimento e renovação. E essa insegurança faz com que desencadeie muitos processos em efeito dominó que vai acentuar ainda mais a minha culpa, quando eu tenho esses pensamentos. E essa culpa prolongada, sem ação, é a estagnação espiritual, é a auto-obsessão. Por isso que fica tão difícil de me reerguer quando eu estou num complexo de culpa. Então, a culpa, na realidade, ela vai minando a possibilidade de eu sair daquilo. Torna-se um círculo vicioso. E se eu não olhar isso com calma, pode criar um rodamuinho muito grande. Porque quando eu estou sentindo tudo isso, eu estou pensando tudo isso. Eu estou nessa ruminação. E aí o que acontece com os pensamentos que eu projeto? Todo mundo já tem um entendimento do que acontece quando meus pensamentos estão nesse campo de sintonia. É onde eu entro em sintonia com outros espíritos que vão potencializar esse sentimento de culpa, certo? Porque todos nós temos uma afinidade com alguns espíritos que a gente tem os nossos defeitinhos e acaba atraindo, mas isso não gira obsessão. São influenciações que às vezes a gente sente, Jesus me acolhe. Porque quando eu penso em Jesus, eu já modifico totalmente a minha psicosfera. Estamos juntos aí? Na oração nós temos muitos recursos. Mas se eu entro em sintonia com esses espíritos, aí é diferente. Certo? Então, além da minha auto-obsessão com a culpa, eu ainda entro em contato com espíritos que podem potencializar isso muito mais. Por isso que é muito difícil sair disso. Nós tivemos uma experiência na reunião mediúnica que o espírito sofredor, obsessor, falou pra gente: eu não preciso fazer nada para ela faz todo o serviço sozinho com a culpa que ela sente. Ela está se enforcando na culpa. Eu só preciso puxar o fiozinho de vez em quando. Aquilo teve um impacto muito grande, da gente perceber a potencialidade de dano que a culpa traz na nossa vivência. E quando aparece um erro que me deixa com culpa, eu tenho dois caminhos. Se eu estou experienciando o meu orgulho, naquela ideia onipotente que eu não mereço errar, que eu não devo errar, que eu sou perfeita, que é um insulto eu errar, porque é o volume mais alto da manifestação do orgulho, porque eu passo a ter remorso, que é onde vai me levar a um processo de consciência culposa. Eu fico paralisada, isso dá uma vergonha muito grande, isso fecha o meu caminhar. Então, isso que o orgulho faz quando a gente erra. Porque tudo começa com um erro que me afastou do dever. Como eu vou fazer esse caminhar? A culpa, eu posso ir para o remorso e ter todas essas dificuldades. Ou eu posso simplesmente reconhecer, errei. Se eu tenho um portalzinho da humildade no meu olhar, no meu coração, eu vou para o arrependimento. Porque o arrependimento, ele reconhece, isso foi um ato que eu fiz, equivocado, que eu preciso modificar. Move a ação, gera consciência, porque desperta, opa, eu errei e eu preciso aprender com esse erro. E isso abre um recomeço. Este é o caminhar que a doutrina nos educa. Errou, tudo bem que errou, vamos assumir responsabilidade e vamos trabalhar o arrependimento. São as duas ações que podem ir. E aqui a gente lembrou o exemplo de Pedro. Ele renegou Jesus 3 vezes, certo? Ele sentiu culpado. Doeu, não doeu? A gente assistiu Chosen de novo e foi lindo rever tudo isso. Ele errou. Mas qual o caminho que ele escolheu com aquele sentimento de culpa? Ele foi para o arrependimento. Ele falou, eu errei, mas agora eu vou me comprometer de servir Jesus no melhor potencial que eu tive. Esse é o caminho do
do arrependimento que leva à ação para modificar o comportamento do erro. Esse é o arrependimento. Me doeu tanto me afastar do meu dever moral junto a Jesus, que eu vou fazer tudo o que eu posso nessa encarnação para me alinhar com Jesus e espalhar a palavra do Evangelho. E ele conseguiu, não conseguiu? Não é um exemplo mais bonito de reerguimento para nós quando erramos? Judas, por outro lado, o que aconteceu? Ele não suportou o erro que ele cometeu e foi para o suicídio. Esse foi o remorso, que ele não conseguiu fazer o movimento que Pedro conseguiu. E está tudo certo. Hoje estão os dois lá iluminados, que eles já chegaram no caminho, eu imagino, né? Foi um caminho um pouco mais lento. Então, a doutrina nos educa que no arrependimento a gente não tem o sofrimento, não é aprisionado na culpa. A culpa veio para mostrar, opa, esse caminho não é para mim. Eu quero o caminho do aprendizado. E esse é o caminho da humildade. A gente estava falando no estudo, nós aqui nesse momento, não é que nós somos espíritos bons, nós somos espíritos que já não queremos mais o mal. E nós estamos no aprendizado do caminho do bem. Faz sentido? Porque isso nos humilda. Porque quando eu errei. Perdi a paciência hoje. Sou frágil, mais do que ruim. Eu sou frágil, eu estou aprendendo o caminho do bem. Então o arrependimento me leva nesse momento de ação. Então fica para nossa reflexão. O processo de mudança é preciso arrepender-se do erro que se cometeu para não entrar nesse lodo mental. E mais importante aqui é diminuir a distância entre o erro e a responsabilidade. Porque a culpa nos pega quando eu fico, mas eu não devia fazer isso. Eu devia ter falado isso. Não, agora eu não quero que ninguém saiba o que vão pensar de mim. Nossa, fica toda essa conversa de menos, me coloca num lugar de incapacidade, de eu ser menos, eu tenho vergonha do que eu fiz. Esse é o lado do orgulho, certo? Então, se eu diminuir o espaço do erro com a ação, errei, está errado. Vamos ver o que eu posso fazer para me aprender. Se eu diminuir o espaço disto, eu entro para o arrependimento. Então, esse é um grande alerta. Quando a gente fica escutando as palavras, eu poderia, eu deveria, eu teria que ter, eu queria disso, eu devia disso. São informações que eu estou distanciando do erro e da responsabilidade. Faz sentido? E também a gente precisa lembrar aqui o que Jesus nos falou, que um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Onde eu vou colocar a minha pitadinha de fermento? No remorso ou na minha ação do arrependimento? Porque infelizmente a culpa que aprisiona, eu estou pondo ali um levedinho, aquela massa está aumentando. E também a gente tem que ver um outro aspecto aí das culpas por ofensas declaradas ou por omissões em serviços. Temos ainda as que nascem dos golpes duplos que deferimos, aquele do mal que causamos aos outros depois de causá-lo a nós. Se eu estou nesse complexo de culpa, na incapacidade, eu estou desanimada, eu estou no medo de errar, eu vou ser uma pessoa que vou me omitir no serviço, junto a Jesus. Então eu não só tenho que assumir responsabilidade pelo erro que eu faço comigo, mas pelo bem que eu estou deixando de fazer ao outro, porque eu estou toda ensimesmada e aprisionada na minha culpa. E muitas vezes eu estou destilando esse complexo tóxico, de miasma tóxico, nos meus pares. Quantas vezes a gente derrama essa vibração densa, porque é uma vibração densa, não é? Quando a gente está aprisionado, a gente está denso, a gente está pesadinho. A gente está se sentindo menos. A gente não está na vibração do amor, a gente está na vibração do orgulho, que isola, que separa, certo? Desse espaço eu não enxergo outro. Eu não enxergo o bem comum.
eu não enxergo a oportunidade de serviço que Jesus está dispondo para mim. Quantas vezes a gente chega no lar desanimado, com má vontade, e que derrama o peso das nossas culpas nos nossos pares, nos nossos filhos, nos nossos pais, nos amigos, olhando somente aquilo que não dá certo. Porque se eu estou nessa energia de não merecimento, pode ter muita coisa boa acontecendo, eu só vou olhar o que não dá certo. Isso pode acabar com um casamento. Isso pode prejudicar e muito a criação de uma criança. Com uma fala doída que a criança registra, ele não é capaz, eu também não. Ele não merece, eu também não. Quanto que pode acabar com um centro espírita? De ser aquela pessoa que só vai olhar o que está errado e que só vai comentar aquilo que está errado. Isso pode desencorajar muitos trabalhadores. Então tem uma repercussão muito grande nisso. Então, quando fugimos do dever, precipitamos nesse sentimento de culpa, com múltiplas manifestações e brechas aos tecidos sutis da alma. Então, isso vai não só afetando a nossa alma, mas vai criando essas sombras que a gente acaba espalhando para o nosso próximo. O homem de bem é aquele que cumpre a justiça, o amor e a caridade, vigilante sobre as suas ações e omissões. A culpa não se limita a atos visíveis, mas inclui omissões e danos indiretos. Então, a nossa vigilância deve ser sobre nossas ações quanto ao impacto delas. Muitas vezes, a gente age na nossa culpa, perturbando o ambiente e não se dá conta que está perturbando. Eu fui assim. Vocês identificam um momento assim na vida de vocês? A gente não se dá nem conta que o meu comportamento culposo perturba o bem-estar de um grupo. Nem se toca. Então, relembrando, o erro não é punição, é educação espiritual. Nós vamos errar, ponto. Esse sofrimento não é castigo, é aprendizado. Não existe condenação eterna, isso que a lei do Pai nos fala. A nossa doutrina fala é somente aprendizado e a reparação é o caminho do crescimento. Então a culpa não precisa ser uma prisão, ela é um convite à transformação. E nós podemos transformar aqui e agora, caso a gente esteja numa prisão, de modificar isso. Deus nos oferece sempre oportunidades de recomeço. Não tem nada, absolutamente nada, que a gente possa fazer que vai tirar o amor do Pai de nós. O amor do Pai é incondicional. Ele dá para nós todas as oportunidades. Não existe um erro, por mais difícil e cruel que seja, que nós vamos ser menos no olhar do nosso Pai. Nós somos filhos amados de forma incondicional e Ele vai dar para cada um de nós todas as oportunidades de reparar qualquer erro que a gente faça. Seja o errinho bobo, de brigar na hora do estresse com os de casa, até um serial killer. Todos vão ter oportunidades, quantas forem necessárias, para chegar junto de Jesus. Então a gente pode relaxar, que tudo bem errar, não é, irmão? Isso foi tão consolador para mim, gente. Por isso que Jesus nos convida para seguir em frente. Quando ele estava lá, naquela situação com a mulher adúltera, que ele perguntou, quem não tem uma pedra, quem não tem um pecadinho, que atire a primeira pedra. Todos se conheceram errantes, certo? Por isso que Jesus falou, quem está te acusando? Ninguém está te condenando, eu também não te condeno. Vai, mas não voltes a pecar. O que ele está falando para a gente? Aprenda com o teu erro. Busque aprender o erro. E tem erros que a gente precisa, às vezes, repetir várias vezes, até aprender todos os ângulos que a gente precisa aprender, né? Porque às vezes a gente é meio lentinho, né? É um fato, mas não é um fato, gente. Eu não sei vocês, mas tem tantas situações que se repetem. O que eu ainda preciso aprender, Pai? Eu já não pergunto porque a síndrome do coitadinho, com a glória de Jesus, já foi. Porque agora eu pergunto, para que eu estou experimentando isso? Eu não quero mais ficar aprisionada, porque eu já vivi nessa prisão por décadas. Por décadas.
Porque eu estou no Espiritismo há exatamente 22 anos. Antes disso, eu vivia aprisionada, na sensação que eu não podia errar, eu tinha que ser perfeita. Então, devagarzinho, a gente vai repetindo as lições que a gente precisa para crescer. E está tudo certo. E aqui é uma grande reflexão que eu convido para a nossa libertação. Se Deus nos permite recomeçar, por que eu continuo me condenando? Por que eu não estou me renovando? Por que eu não estou aceitando o convite de Jesus? Ninguém está te condenando, pega a tua maca, vai e anda. Por que eu não estou fazendo isso? Se o Pai amantíssimo está nos dando todas as possibilidades, por que eu continuo me aprisionando? Então fica para a nossa reflexão. E para isso a nossa doutrina nos trouxe o Código Penal da Vida Futura no livro Céu e Inferno, que fala: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho de reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Então, é maravilhoso, tem muitos itens nesse Código Penal. A gente estudou um pouco na Oficina da Virtude, que foi maravilhoso para nós. Quem ainda não teve oportunidade, a gente encoraja de ler, porque aqui está um mapa da nossa libertação. Porque todos nós temos o que precisamos reparar. O arrependimento é o primeiro passo, é o portal da humildade. Para adentrar na humildade de verdade, o que eu preciso? Modificar o meu comportamento, para que eu possa fazer a minha reparação. A expiação é o aprendizado de comportar diferente. Que não adianta eu me arrepender, vou lá, Marcelo, você me desculpa a palhaçada que eu fiz ontem, e faço a mesma palhaçada com a Ana. Tem sentido isso? Não vai resolver nada, não aprendi nada, certo? Eu preciso mudar o meu comportamento. E a expiação é a oportunidade misericordiosa que Deus nos dá para mostrar que aprendemos a lição, que a gente passa pelas dificuldades no aprendizado. Então, tudo que eu fiz que me afastou do dever, eu preciso lá estudar qual é o caminho reto. O que a lei me ensina? O que Jesus me recomenda fazer? Para que eu aprenda a percorrer o caminho como Jesus recomenda. Como está lá no Evangelho. Como que o Evangelho me educa aqui para que eu não volte a cometer o mesmo erro? Para depois fazer a minha reparação. E a coisa mais bonita que a nossa doutrina nos ensina, a coisa mais bonita que Jesus nos falou, que uma ação no amor cobre uma multidão de pecados. Então a reparação é a oportunidade que a gente tem de servir, de cocriar junto de Jesus, derramando gotinhas de amor em torno de nós. Porque tem algumas faltas, algumas reparações que não tem nem como fazer. Às vezes a pessoa até morreu. A gente faz uma oração, mas é nessas ações do bem que a gente vai se libertar desses miasmas tóxicos que está na nossa consciência. Isso que é o mais importante. É na ação do bem que a gente vai fazer o auto-perdão. O amor tem a capacidade de dissolver essa voz, esses miasmas, essa ruminação, aquilo que me impede de dormir, aquilo que me impede de ter paz e tranquilidade no meu dia a dia. Então, toda a liberação da culpa, o antídoto para a culpa é o perdão.
E todo o processo de perdão é esse o remédio eficaz que nos liberta da culpa. E está lá com muita clareza, Joana Diana explicando, que eu só posso falar um pouquinho das palavras que eu entendo. Vão lá no livro que Joana coloca de uma forma maravilhosa. A importância da gente pedir o perdão para Deus. Como é que eu peço perdão para Deus? Deus precisa perdoar a gente? Claro que não, né? Ele nos ama incondicionalmente, ele sabia que eu ia pisar na jaca direta e reta até aprender. Ele não se milindrou com nada. Como que eu peço perdão para Deus? É eu mudando meu comportamento perante o Pai. Eu mudando. Eu olhando para os meus irmãos e amando os seus filhos. É assim que eu transmito para o Pai que eu estou me modificando. Para que eu possa aprender a me amar. Porque quando eu conecto com o Pai, falando, Pai, eu quero me regenerar deste ato equivocado que eu fiz. É com Ele que eu me alimento de amor, para que eu possa, na realidade, me perdoar dos erros que eu cometi. E é abastecido desse amor do Pai que eu consigo me perdoar. Porque quando eu me abasteço desse amor do Pai, Ele me relembra, filha querida, você é herdeira divina, você tem uma centelha divina. O teu irmão é Jesus, ele está te dando a mão para te guiar nesse caminhar, vai em frente. E eu me aconchego nesse calor do Pai, que me traz socorro, me traz amparo para me seguir em frente, para me aprender a me amar, apesar dos meus erros. Sair da onipotência, sair desse orgulho que enrustece a minha consciência para entrar no portal da humildade, segurando na mão de Jesus. E desse espaço, eu também aprendo a perdoar meus pares nas ofensas. E é dessa maneira que eu vou me regenerando para que nos próximos erros eu já não caia no cárcere dessa culpa silenciosa que me amarra. Então, para nossa reflexão, a gente sugere reflexões. Veja se tem ainda alguma culpa que a gente carrega. O que isso está me ensinando? O que eu preciso perdoar em mim? O que eu preciso reparar? E o mais importante, a gente se relembrar, como mantra, você não é o seu erro. Você é um espírito em aprendizado. Você é um espírito imortal. Você é irmão de Jesus. Filho de um Pai divino amoroso, que vai nos dar todas as oportunidades de aprender. Então, para encerrar, fica essa mensagem, leve com você. A culpa é realmente um carcereiro silencioso, mas a boa notícia é que a chave está conosco. É a consciência aberta, a mente aberta para se conhecer, para se perdoar, para assumir responsabilidades nas ações do alto amor, para que eu possa fazer ações no bem. Não tem como eu fazer uma ação do bem na caridade, verdadeiramente, se não existe essa consciência, a responsabilidade e o alto amor. É quando eu aprendo a tirar as minhas necessidades egóicas do caminho, para que eu possa oferecer para Jesus a ação verdadeiramente do bem. Porque é nesse doar nas ações do bem que esse perfume do bem fica comigo. E eu vou devagarzinho eliminando tudo que me impede de estar dormindo bem, de estar aprendendo a amar meu próximo, aprendendo a cuidar de mim, respeitando o bem-estar comum. Porque não tem como eu praticar o dever se eu estou pisando no calinho da Luciana ou da Keila. Não tem como. Eu preciso estar vigilante do bem-estar comum. Porque é onde Jesus está. Jesus está aqui emanando amor para todos. Ele não prefere a mim por causa que ela fez cara feia para mim. Ele não vai, ai, tadinha da Abigail, eu vou lá com a Abigail. Não, Jesus está aqui no meio, no bem de todos. E Ele está nos relembrando. Vamos aprender a agir como espírito mortal que sabe que tem um Pai amoroso que vai nos dar
todas as oportunidades de aprendizado. O que a gente precisa é ter essa chave para nunca mais nos aprisionarmos na consciência culposa. O auto-perdão, responsabilidade, auto-amor e ação no bem, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Essas são as minhas reflexões. Obrigado por terem me ouvido.